gente! Estamos ao vivo aqui hoje, quarta-feira, 18h18. Isso, todas as quartas agora a gente vai ter esse bate-papo, sempre às quartas, 18h18, para conversar um pouquinho mais sobre como viver uma vida de prosperidade, o que isso significa, quais as dicas técnicas de como trabalhar isso, de como chegar a uma vida próspera, ou seja, próspera quer dizer equilibrada, quer dizer feliz, quer dizer livre, quer dizer plena, e tudo que essa plenitude representar para cada um de nós, né? Para alguma plenitude representa apenas uma conexão com o divino, para outros isso representa uma família cheia de amor, para outra representa um parceiro amoroso, para outro representa uma plenitude de saúde, e para outros, por exemplo, representa questões financeiras, estar bem financeiramente, tudo isso é prosperidade. E é tudo isso que eu, nos últimos anos, venho estudando cada vez mais, aplicando na minha vida, né, desenvolvendo cursos, fazendo aprofundamentos, fazendo estudo, cursos, né, para formatar de uma maneira mais prática, para que isso seja a realidade na vida primeiro na minha vida, né, claro, e depois o que eu desejo para mim é o que eu desejo para todos, que é essa plenitude, viverem essa vida de prosperidade, né? Mas vamos falar de hoje. Hoje o tema é ansiedade. O que ansiedade tem a ver com tudo isso que você falou? Bastante. Até porque viver o equilíbrio na nossa vida, viver com liberdade, viver com tranquilidade, com felicidade, permeia várias emoções na nossa vida. Uma delas, a ansiedade. Aliás, uma que parece que a gente mais tem contato, né? Hoje na nossa sociedade, principalmente, que tudo é para ontem, né? Onde nós temos tecnologia, dou um exemplo, né? O WhatsApp, né? Quantos de nós, né, trabalhamos com o WhatsApp, né? E o WhatsApp é tipo, você manda mensagem, parece que é para ontem, né? Não é nem para agora, era para ontem a resposta. Isso parece que já está incutido na vida, né, das pessoas. E essa pressa, sempre essa correria, sempre essa, né, essa vida que eu gosto de dizer, né, essa vida no play, onde a gente nem sequer para respirar, a ansiedade, ela faz parte em vários pontos disso, né? Então, dando andamento, né, essa live aqui é para todos aqueles que querem aprender a viver com mais equilíbrio, paz interior, felicidade, liberdade, abundância de vida. Antes de continuar, por isso que é bom a gente ter aqui, ó, os nossos helps aqui. Antes de continuar, aproveita, curte essa live, siga meu perfil, se você ainda não segue, né? E compartilha essa live para amigos, amigas tuas que você acha que vai ajudá-las também a ter uma vida um pouco mais equilibrada, a perceber na vida dela, na vida de vocês, o que é a ansiedade e como algumas dicas que eu vou dar aqui, né, de como lidar com a ansiedade, né? Então, Wagner, fala um pouquinho para nós o que é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção, antes de mais nada, né? E ela é uma resposta natural do nosso corpo diante de situações que a gente sente que sejam ameaçadoras, né? Ela vem, eu diria, né? A outra face da mesma moeda, ela anda muito juntinho com outra emoção que chama-se medo. Um medo de que alguma coisa vai dar errado, um medo que eu não vou dar conta, o medo, então assim, todos nós hoje vivemos em menor ou maior quantidade da ansiedade. Por quê? Eu gosto de dizer por causa que essa é a base do que eu trabalho, né? Eu trabalho
Sou formadora, sou facilitadora e coach do método Heal Your Life, né, a Louise Hay. E ali a gente trabalha muito com auto-amor, com pensamentos limitantes, né? Mas isso é, infelizmente, hoje o que nos mantém no play, é o que mantém, é o que faz a gente estar nesse looping constante, os pensamentos limitantes. E, normalmente, quem não, na sua infância, não vivia escutando: olha, não vai lá não, que o bicho-papão te pega. Olha, lá tá escuro, não vai no breu não, que é perigoso. Olha, não faz isso, que é perigo. Então, assim, os nossos pais, ou qualquer referência de autoridade na nossa vida, eles, porque também era esse o conhecimento que eles tinham, ou seja, também eles foram incutidos nele também esse medo, né? Passava esse medo adiante, né? Então, não faça isso, que você não dá conta. Olha, não bota o dedo aí que é perigoso. Melhor fica quieto, não mexa, que é a melhor coisa. E pensamentos como esses que foram colocando como verdade na nossa vida, né? Foram colocando essas realidades, e esses pensamentos foram fixados, né, no nosso inconsciente, e é isso que move várias áreas da nossa vida hoje. Uma delas, a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é justamente essa emoção, essa sensação que nos freia diante de algo que está para acontecer, né? Algo muito grande ou pequeno que está para acontecer. E aí começa a ter aquela, né, dependendo do grau, como eu disse, né, começa a ter palpitação, começa a sudorese, ou mesmo mãos frias, ou começa aqui, né, aquela sensação de taquicardia. E é importante a gente perceber e identificar, porque nós só conseguimos lidar com aquilo que a gente identifica. Eu vou dar um exemplo, quer um exemplo prático? Eu gosto de lidar com exemplos que a gente desce concretamente para nossa realidade. Hoje, por exemplo, né, pra vocês perceberem que a ansiedade é algo que está no nosso dia a dia constantemente, todos nós, né, nos pega a todos nós em menor ou maior grau. Óbvio que preparar uma live, preparar uma aula, tudo isso são coisas que lidam com essa emoçãozinha linda, ansiedade, né? E eu já, óbvio, já preparei desde ontem, já comecei a preparar desde ontem, normal, coisa que a gente faz, estudei hoje de manhã, e agora à tarde uma pessoa pediu: Vag, eu preciso conversar contigo. E na hora, não vai dar. Hoje não vai dar. E aí, na hora, já ativou a bendita ansiedade, né? Porque eu falei, essa pessoa quer conversar comigo de tal a tal hora, não vai dar certo, porque eu tenho live hoje às 18, vai que isso atrapalha, enfim, todas essas coisas é a ansiedade que começa a pular aqui dentro, ó. Por mais que você tenha se preparado, por mais que você já tenha estudado, que foi o que eu fiz, aí fica, não, mas peraí, você tem que ler de novo, você tem que estudar de novo, você tem que pensar, não, olha, vai que não dá certo, vai que você vai ter algum problema na rua, enfim. Claro que essa parte da rua nem veio, mas dependendo do grau de ansiedade que a gente tem, que as pessoas têm, esses monstros começam a pular na nossa cabeça. E quando eis que eu ia dizer para essa pessoa, não dá para ser amanhã, eu respirei fundo e falei assim, né, que são as dicas que eu vou dar aqui para você também. O que é verdade disso que está pulando na minha cabeça? Não. O que é verdade? Eu estudei, tá tudo tranquilo, tá tudo normal? Tá. Essa pessoa tá precisando conversar? Tá. Então, ok, eu estou com ansiedade. Que legal! Então eu vou abraçar essa ansiedade, porque uma das dicas também é a gente mudar o foco, né? E conversar com essa pessoa vai ser ótimo para mudar o foco. Dito e feito, foi isso que eu fiz. Mas, para eu fazer isso, eu tive que respirar, olhar para mim e perceber que o que estava movimentando a minha mente era justamente a ansiedade.
E quando eu percebi a ansiedade querendo dominar a minha mente, eu dei a ela as boas-vindas, agradeci todo o carinho que ela estava de cuidado comigo, mas disse que eu não precisava, porque já estava tudo organizado e eu poderia, né, conversar com essa pessoa tranquilamente, inclusive para eu soltar um pouco dessas consequências que a ansiedade traz para o nosso corpo, né? Então, gente, esse é um dos benefícios da gente entender e gerenciar a ansiedade. É a gente conseguir começar a parar e começar a questionar o que está conduzindo a minha vida. Quais, claro, várias outras emoções, mas hoje o tema aqui é a ansiedade, né? Onde que a ansiedade está nos controlando desde o momento que a gente levanta cedo, desde quando a gente conversa com a outra pessoa, quando a gente se relaciona, quando a gente conversa consigo mesmo, né? E gerenciar isso, perceber e gerenciar, permite que você sinta um pouco mais leve, que você tenha um pouco mais de controle com as suas emoções, que você tenha um pouco mais de bem-estar. Foi como eu fiz, né? O fato de viver, de ter ansiedade ou não, te faz você uma boa ou uma má pessoa? Não, são só emoções. Então, a gente precisa efetivamente parar e dar um passinho para trás e observar as emoções que nos regem, inclusive a ansiedade, o medo, né? Que eu falo que é a parceria, é um parceiro bem rente com a ansiedade, normalmente é o medo. O medo de não ser bom o suficiente, que esse medo está na raiz de mais de 90% das pessoas. Por quê? Porque nós aprendemos isso na infância, né? Quando a gente trazia ali uma nota mais ou menos, nossos pais, sério, você não faz nada na vida e ainda traz umas notas dessa? O que a gente entende? Puxa, eu não sou bom bastante mesmo, não consegui tirar nota, e aí eu começo a pensar nisso e na próxima vez eu não tiro uma nota boa de novo, porque eu estava preocupada, e a emoção lida com criança ou adulto, com todos, né? E assim vai reforçando isso até a nossa vida adulta. Aquilo que era uma sensação de não sou boa o bastante, porque simplesmente não tirei uma nota boa, eu estou dando só um dos milhares de exemplos, né, que a gente vive na nossa infância. Isso hoje na nossa vida adulta é a base de várias coisas que não permite que a gente vive, inclusive isso que eu digo, né, que é uma vida próspera, né, uma vida mais tranquila, mais equilibrada, uma vida mais feliz e mais livre, né, inclusive com relação também à ansiedade, porque todas essas coisas, todas essas crenças pulando aqui dentro da nossa cabeça, e dizendo pra gente todas essas mentiras e apresentando, dependendo do grau que a gente teve de fixação dessas mentiras, né, dentro de nós na nossa infância, muitas das vezes é o tamanho do grau da ansiedade que nós vivemos hoje. Porque se a gente consegue fazer um caminho de autoamor, eu consigo olhar um pouco mais. Então aqui já começa alguma das dicas, mas vamos primeiro, né, eu quero aqui te dar como lidar com a ansiedade. Primeiro, obviamente, é percebê-la, né, percebê-la. Se você percebe que tem ali começa já uma palpitação, uma sensação, uma sudorese, uma situação assim, que você começa a ficar aquela palpitação, aquela respiração ofegante, isso são sintomas de ansiedade. Então, já começa a se perceber, né? E aí, quando você começa a perceber que isso é físico, né? Por quê? Porque todas essas mentiras, ou até mesmo verdade, porque quando eu digo do medo, por exemplo, o medo como a ansiedade é também uma emoção. E o medo é uma emoção que é a nossa amiga.
Se eu não tivesse medo, eu poderia chegar ali no prédio de 10 andares e pular, só para ver o que dava, né? Ou o medo é uma emoção que nos ajuda quando você vai atravessar uma rua, olha para um lado, olha para o outro, isso é o medo que olha, cuidado, preste atenção. Então, assim, essa forma tranquila, as emoções são todas nossas amigas, justamente para trazer fora o que está dentro. Para a gente fazer análise, para a gente pensar, para a gente avaliar. Então, nós podemos olhar para essas emoções com a amiga, acolhê-las e perceber o quanto dela é real ou não. Porque independente se for real ou não, assim acontece com o medo e com a ansiedade também, independente se for algo muito perigoso realmente ou simplesmente perigoso na sua cabeça, porque você está com medo de não dar certo, você está com medo de não ser suficiente, as sensações físicas acontecem da mesma forma. Por quê? Porque nosso corpo, o que manda no nosso corpo é essa mente maravilhosa que Deus colocou aqui, que Deus nos deu a todos nós, maravilhosa, perfeita, companheira de vida, nossa mente, né? Então, eu vou passar primeiramente aqui algumas dicas físicas, porque talvez as primeiras sensações que você perceba, que você consiga perceber da ansiedade são físicas. Então, vamos começar por essas dicas físicas, porque elas também vão equilibrar os hormônios que a ansiedade starta aí na tua cabeça, né? A noradrenalina, e as irmãzinhas dela, né? Que vai dar essa palpitação, essa sudorese, todos esses sintomas. Então, tem, sim, alguns sintomas, algumas dicas físicas, como, por exemplo, uma respiração consciente. O que você chama de respiração consciente? Pode ser ou aquela respiração simples, né? Quando você percebe que, olha, não, meu coração está começando a palpitar e eu estou começando a perceber, respira calmamente e faz uma respiração mais calma, né? Inspire profundamente pelo nariz e segure o ar alguns segundos e depois expira lentamente novamente pela boca. Isso começa a acalmar o sistema nervoso, ou outra, que também que é uma respiração muito utilizada também na yoga, que é você respira, segura com um lado o dedo, né? Você com uma narina expira e inspira, e você troca de dedo de lado e expira e inspira, e depois do outro lado, expira, depois inspira, e assim sucessivamente, vai trocando de lado, que é uma meditação que normalmente já o teu corpo, olha, só de eu fazer aqui com vocês aqui, você já começa a perceber a calma entrando e equilibrando um pouco mais o sistema nervoso, é sintoma físico, né? Então, isso é uma ótima dica quando você começa a fazer, quando você começa com essas sensações, sim, né? Outra dica prática também é uma mente presente. Pratique o foco no momento presente, que a gente tem, são os exercícios de mindfulness, né? Que são muito bem aplicados hoje. É voltar a sua atenção para o momento presente, para o momento de agora. Então, por quê? Por que isso ajuda? Porque a ansiedade, ela está sempre lá na frente. Ela nunca, é uma emoção que nunca está no momento presente. A base dela nunca está no momento presente. Ela está lá na frente. Ou algo que vai acontecer amanhã, ou algo que vai acontecer daqui uma hora, ou algo, enfim, sempre lá na frente. Então, trazer a sua atenção para o momento presente, já olhar aqui para o seu momento presente, isso já vai começar a acalmar também
o seu estado físico, o seu estado mental. E aqui, inclusive, nessa dica aqui de trazer para o momento presente, tem uma outra dica muito interessante, que nos ajuda bastante a olhar um pouquinho mais fundo para a ansiedade, que é, no momento presente, você consegue perceber, quando você para no momento presente, você consegue perceber qual é a base, o que está sendo falado na sua mente que está gerando ansiedade. Ah, que eu não vou dar conta, que vai explodir uma bomba, porque, por exemplo, né, quem lida, às vezes, em algumas cidades, de uma certa forma mais perigosas, as pessoas estão nessas cidades, e aí não sai, porque, não, alguém vai me pegar, vai acontecer alguma coisa, porque eu já vi que aconteceu isso com a fulana, com Beltrano. Então, todas essas coisas começam a falar. Aí você volta para o momento presente e começa. No momento presente, você consegue se perguntar, o que disso é verdade? O que disso é realidade? Agora, nesse momento, o que é realidade? Né? E quando você questiona isso, você começa também a fazer alguns exercícios que eu trabalho bastante aqui, que é o autoamor, né? Porque quando você se ama, quando você é a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo, quando você vive, né? Quando você está nessa conexão com o seu eu interior, com o seu ser superior, que é justamente a conexão do seu eu com o transcendente, independente qual seja a sua espiritualidade, aqui dentro de nós, existe uma criança interior, existe a nossa essência, a nossa alma, em conexão com o Ser Supremo, com a fonte da vida. Então, quando eu volto para o momento presente, eu consigo me conectar com essa essência. Então, eu diria, inclusive, que essa é uma das melhores dicas, claro, se você consegue, porque às vezes, dependendo do grau que você está da ansiedade, você talvez não consiga, porque ansiedade, como várias outras emoções, são vibrações, né? Então, se você está, de uma certa forma, uma vibração aqui, que você consegue trabalhar e ainda respirar, você consegue fazer isso, né? Você vir para o momento presente, respirar, estar ali, se perguntar o quanto disso é verdade, desses pensamentos que estão na tua cabeça, e aí você pactuar com você. Não, o que está, qual a única verdade que está aqui agora? Eu, comigo mesmo, e com a minha conexão divina, com a minha conexão sobrenatural. Isso é a minha verdade. O que está fora é só coisas, mas a minha verdade é o que está dentro de mim, na minha essência mais pura. Então, no momento presente, também esse é uma das técnicas, alguma das atividades que nos ajudam muito a trabalhar com a ansiedade, muito, muito, muito. Outra coisa, se a ansiedade é uma parceira meio recorrente sua, né? Se você já percebeu que a ansiedade vem várias vezes no dia, várias vezes na semana, tem uma dica muito prática, uma dica física maravilhosa, que são as atividades físicas. Isso mesmo. Por quê? Porque as atividades físicas, exercitar, ajuda a liberar endorfina, que são os hormônios responsáveis do bem-estar. E essa sensação de bem-estar joga fora a ansiedade, joga fora todos os hormônios que a ansiedade traz. Então, se é uma parceira, boa noite, Carol. Oi, seja bem-vinda. E todos que estão aqui também. Então, se a ansiedade é uma parceira que te visita várias vezes, bote aí na tua agenda atividades físicas, que seja uma caminhada, né? Se for sim uma academia, ok, se você consegue, se não, uma caminhada, uma bicicleta, alguma atividade que vá liberar prazer e uma sensação de bem-estar, né? Quando você faz isso.
Outra dica também é reduzir a todos os seus estímulos. Isso, Carol, fica tranquila. Eu estou acostumada, o corretor sempre acaba colocando, trocando, né? Meu nome Vagnilda para Wagner, mas tudo bem, a base é essa mesma. Porque meu nome é Wagner mais Hilda, é o nome do meu irmão mais velho com o nome da minha mãe. Então, foi um nome de junção. Então, fica tranquilo, eu recebo com muito carinho, eu sei que está querendo falar comigo. Então, como eu estava ainda dizendo, uma outra dica, né, da ansiedade é você limitar os estímulos daquilo que está te provocando a ansiedade. E também, ou coisas que começam, que aumenta a sensação que a própria ansiedade traz. Vou dar um exemplo. Assistir jornal, por exemplo, né? Assistir jornal, infelizmente, né, o que mais traz ibope são as notícias negativas, são as notícias drásticas, são os problemas. Então, infelizmente, hoje, você vai assistir jornal, você sai de lá assim com o coração, meu Deus do céu, nossa mãe, nossa, não dá mais para viajar porque as estradas estão absurdas, nossa, não dá mais para sair à noite porque, nossa, veja o que aconteceu com aquela pessoa. E aí, essas crenças limitantes que já existem aqui dentro começam a ser reforçadas pelos inúmeros problemas que o jornal, infelizmente, nos traz. Eu estou dizendo jornal, mas também dependendo do filme que você assiste, ou o que você assiste, quando você sai de lá, como é que estão as suas emoções? Então, se você sofre de ansiedade, obviamente, uma das dicas é diminuir essas coisas que normalmente potencializa a ansiedade, né? Gerador de ansiedade. E isso, às vezes, vai da personalidade também, né? Então, por exemplo, eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de assistir filme de terror, por exemplo, né? Por quê? Você tá ali quietinha, tranquila, de repente, acontece alguma coisa ali, seu coração, o meu, né, pelo menos, já começa ali a palpitar, já, pra quê? Eu já fiz essa pergunta para mim, né? Porque às vezes eu assistia. Para que eu quero gerar isso no meu corpo? Eu me amo, eu gosto de viver de uma forma equilibrada. Se para algumas pessoas não faz mal, ok, tá tudo bem, não tenho nada contra também, porque às vezes a pessoa, dependendo da personalidade, assiste um filme de terror justamente para extravasar o excesso de emoção ou para extravasar a ansiedade, porque as emoções, para cada pessoa, funciona de um jeito. Por quê? Porque as emoções são só sinais do que está aqui dentro. Todas as emoções, hoje nós estamos falando da ansiedade, mas todas as emoções, elas são amigas, parceiras, maravilhosas, que nós precisamos trazê-las e conhecê-las. E né, um dos módulos do curso que eu trabalho, né, do programa que eu trabalho, um dos módulos fala essencialmente de todas as emoções, porque elas são vibrações no nosso corpo, ela é pura, as nossas emoções é pura energia, né? Mas elas são energia que nos mostra alguma coisa de errada que está aqui dentro, alguma sensação de algo que desconecta da nossa essência, né? E aqui eu digo, porque a ansiedade também é isso, né? A ansiedade, quando ela vem, ela está trazendo normalmente um medo, um pânico, uma solidão, uma dificuldade de se amar, uma dificuldade de se conectar e principalmente uma dificuldade de confiar. Porque essa conexão que nós temos com a nossa essência, eu falo temos porque independente de qual seja a espiritualidade, se você pratica uma religiosidade ou não, a sua essência é a mesma. Dentro de você, dentro de nós, existe essa conexão, quer você saiba, quer não. É como você, por exemplo,
achar que você controla a sua respiração, por exemplo, ou os batimentos cardíacos. O que controla os seus batimentos cardíacos? Hoje você acordou cedo e falou, não, eu vou fazer tantos batimentos cardíacos hoje? Não. Por quê? Porque isso é controlado pela beleza da fonte da vida que controla todo o nosso ser físico, controla a natureza, o mar, o céu, todas as coisas. Então, esse ser supremo que existe, que é real, porque você olha para o céu e vê que existe, você olha para o mar e vê que existe, isso daí, independente de você acreditar ou não, existe. Assim, também, o ser superior em conexão com você é a sua verdade. Essa é a nossa verdade. A nossa conexão é a nossa verdade. E essa conexão, ela é plena de abundância, ela é plena de vida, ela é plena de saúde. Só que, infelizmente, né, como hoje vivemos nesse play e não paramos para olhar para as nossas emoções, não paramos para perceber o que está nos levando, esse play não nos permite parar e voltar para essa essência que é a nossa verdade, que é o que habita dentro de nós. Eu gosto de dizer, né, isso eu falo muito nos meus cursos, que pé de manga não dá goiaba. Então, se nós viemos, óbvio, fisicamente, nós viemos dos nossos pais, pai e mãe, mas enquanto alma, enquanto ruá, enquanto essência, que é aquilo que realmente você veio da fonte da vida. Então, se você veio da fonte da vida, você trouxe a essência da fonte da vida dentro de você. Você tem essa essência. Então, existe aí dentro de você, na sua essência, a plenitude da fonte da vida. Então, o seu DNA, assim como você traz o DNA físico dos seus pais, você traz um DNA da sua alma, a fonte da vida, que eu gosto carinhosamente de chamar de Deus. Mas dependendo da sua espiritualidade, é essa fonte da vida, o sobrenatural que fez todas as coisas, inclusive fez você, fez a mim e a você. E essa conexão é a nossa verdade, era isso que eu estava dizendo. Essa conexão é a nossa verdade porque ela é plena de abundância, ela é plena de tudo que é bom. Só que hoje nós acreditamos aqui, tá cheio de pensamentos aqui, de crenças que moldam a nossa vida, mentiras, que nós acreditamos como verdade, como eu não sou boa bastante, eu não dou conta, essas coisas é assim mesmo, eu não dou conta, viu, eu sou doente assim mesmo, eu sou doente, porque isso aí tem, nossa, todo mundo vive doente, eu também vivo doente, então todas essas crenças que nos movem hoje geram emoções, uma delas a ansiedade, e ela só está nos dizendo, as emoções só estão dizendo para nós que nós não estamos em sintonia com a nossa verdade, que é a fonte da vida. A nossa verdade é a conexão do nosso ser interior, né, que tem aqui dentro, eu trabalho muito com a ferramenta da criança interior, né, então tem a nossa criança interior, que tem plena conexão com a essência, e essa conexão, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a abundância, tudo que é a fonte da vida, existe aqui dentro. E quando eu não estou trabalhando, não estou vivendo de acordo com essa verdade, as emoções começam a pular. Pum, pum, pum. E aí começam as emoções nos dar dicas para dizer assim: oi, Vag, olha que tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa em disfunção aí. E aí, muitas das vezes, o que a gente faz? Vamos lá e toma um remédio para calar isso, né? Tá, gente, não estou aqui de forma alguma, porque, como eu disse, as emoções, muitas delas, e a ansiedade principalmente, dependendo do grau que a pessoa está convivendo, é óbvio que ela realmente precisa, né, porque já está num grau muito avançado, e ela precisa mesmo dos medicamentos. Graças a Deus temos os médicos, temos os psiquiatras, enfim, várias pessoas que estudaram para isso e para nos ajudar realmente, porque chegou num grau que a gente emocionalmente não consegue lidar com ela, e os medicamentos podem ajudar. Mas
muitos psiquiatras dizem, inclusive eu tenho aqui o relato de um psiquiatra que eu peguei aqui muito legal, que ele fala justamente, é uma pesquisa, é o Dr. Marcos Abud, médico psiquiatra pela USP, né? Ele mesmo disse que 9 em cada 10 pessoas com ansiedade patológica podem ser curadas sem medicação. Claro que isso é de acordo com a pesquisa dele, né? Não estou de forma alguma, se você sofre de ansiedade crônica e usa de medicamento, continue usando o seu medicamento, porque isso foi orientado pelo seu médico. Mas, se você ainda não chegou lá, vamos cuidar da ansiedade normal, que é essa emoção que mexe tanto com o nosso dia a dia, né? E essas dicas que eu já passei aqui, que posso repetir novamente para quem vai entrando agora, né? Que é trabalhar a respiração, que é o foco no momento presente, atividades físicas para liberar outros hormônios, né, como endorfinas, para nos equilibrar, né, com o bem-estar, reduzir os estímulos, né? Então, tudo isso são coisas que podem te ajudar a perceber que você pode sim trabalhar contigo no momento presente, né? É claro que nessa live aqui, o meu objetivo é te despertar para essa emoção e principalmente te despertar para a base de um trabalho que vai começar com o tempo equilibrando a sua vida. Porque quando você volta a sua vida para aquilo que é a sua verdade, que é a sua essência, essas emoções não têm mais sentido, elas não têm mais o porquê, porque as nossas emoções, como eu disse, ela vem nos bater a porta e dizer, viu, dá uma olhadinha aí dentro que tem alguma coisa desequilibrada. E aí a gente olha, como eu estava dizendo, por exemplo, ansiedade, o que é ansiedade? Não, ela está dizendo que não vou dar conta, que isso, não, eu vou dar conta, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz. Ah, então tá ok, obrigada, eu fiz a minha parte, eu estou consciente, eu estou em conexão com a minha essência, eu acredito, eu confio em mim e confio em Deus, que no meu caso, no que eu digo Deus, é a minha espiritualidade, e tá tudo bem no meu mundo e continuo. Não estou dizendo de não desfazer, faço a minha parte e confio na plenitude da vida, que é o que me conduz. Isso é um caminho? Sim, isso é um caminho, né? Não estou dizendo que você automaticamente vai mudar totalmente a sua vida, de repente, se você tem uma vida frenética, né? Realmente nesse looping, acordar é o primeiro passo. E por isso que eu digo que essa live aqui, a ideia é te dar algumas dicas, como eu já te dei, mas principalmente acordar, para você começar a perceber o que as suas emoções estão dizendo para você. A ansiedade, como base no medo, uma das dicas, além de todas essas, é começar a se amar. E aqui eu gosto de dar uma outra dica, se você me segue, talvez você já viu, se não eu vou te dar aqui assim mesmo, que eu também trabalho no meu curso, porque o curso que eu trabalho, o programa que eu trabalho, trabalha com 4 pilares, né? Que é o amor próprio, amar a si mesmo, que é a base de todos os das nossas soluções, eu diria, né? Porque 90% dos nossos problemas está porque a gente não aprendeu a nos amar na infância. Então, se eu não aprendi a me amar, eu não me amo. Então, eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu sou boa o suficiente para fazer alguma coisa, eu não acredito que eu mereço algo de bom, e ali vai atrás, né? Então, se eu não mereço, eu não tenho o emprego que eu desejo, que eu sonho, eu não tenho o marido ou a esposa que eu sonho, eu não trabalho com o que eu amo, eu não ganho o suficiente, porque assim, meia boca tá bom, ganhar um pouquinho já tá bom. Então, isso tudo tem a base do não amor a si mesmo, né? Eu gosto de dizer que isso não foi coisa brilhante da minha cabeça, e muito menos da Louise Hay, que foi uma das pioneiras do alto amor, né? Mas
Meu mestre Jesus Cristo, não sei se, né, eu volto a dizer qual é a sua espiritualidade, mas Jesus Cristo já dizia isso, né, quantos mil anos atrás, que a base para a gente ser feliz é, sim, amar a fonte da vida, acima de todas as coisas, e amar o próximo, que jeito? A fórmula, como a si mesmo. Então, a fórmula é amar a si mesmo. Então, a base das coisas, de eu viver equilibradamente, a base de tudo é eu começar a me amar. E amar a si mesmo é a base de, se eu trabalho com o que eu amo, se eu tenho um parceiro, se eu acredito que o meu marido ou que a minha esposa me ama, todas essas coisas, a base está aqui nas crenças limitantes, na dificuldade de me amar. Então, uma das bases dos pilares que eu trabalho é isso, é o autoamor. Outra base é o poder de acreditar, porque o que a gente acredita, isso se torna verdade na nossa vida. Então, se eu acredito, como na minha infância, de que dinheiro não tem para todo mundo, e esse negócio de trabalhar, assim, isso é ganância, isso é absurdo. Não, gente. Se eu acredito nisso, é isso que eu afasto de mim. Então, eu afasto, eu estou dizendo dinheiro, mas todas as outras coisas, né? Se eu acredito, por exemplo, que eu não sou boa bastante, que eu não sou legal, que eu não sou bonita, então, dizendo por exemplo, de uma mulher ou de um jovem, né? Eu tenho dificuldade de atrair um parceiro ou uma parceira amorosa, porque é isso que eu acredito, que eu não sou o suficiente para atrair alguém. Então, o que eu acredito muda a minha vida. Então, esse é o segundo pilar do programa Alavanca para mudar essa vida que eu trabalho. O terceiro módulo é o terceiro pilar que eu trabalho, que são as nossas emoções. Hoje nós estamos falando aqui da ansiedade, mas todas as outras emoções são vibrações que estão conduzindo a nossa vida e nós nem percebemos, né? Elas estão nos dando pistas de cura e nós estamos tomando remedinho, nós estamos tomando ali para poder fugir delas, né? E por último, que é o meu último módulo, que trabalha como viver uma vida equilibrada, próspera, né? Com todas essas coisas, o amor, a atração, o bem-estar, o trabalho, viver equilibradamente em todas essas áreas, né? Então, esses são os 4 pilares que eu trabalho no meu programa Alavanca e que estamos agora, eu estou com um curso, né, com a turma em curso e está muito gostosa, mas sempre estou abrindo vagas, né, mas eu estou dizendo aqui justamente por quê? Porque é muito importante a gente entender que a ansiedade, que é nosso tema de hoje, ela não muda da noite para o dia, ela muda com trabalhos pequenos que a gente começa a mudar a nossa vida, começa a mudar. E uma das primeiras coisas a mudar, que eu quero deixar aqui como última, como aqui já ao finalzinho da live, como uma dica essencial que eu também dou nos meus cursos, é um exercício simples para começar a se amar. Você quer perceber o quanto você se ama ou não? Uma pergunta simples, você sabe o que você gosta? O que você mais gosta de fazer? O que você ama fazer? E quantas vezes você faz isso normalmente na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana? Uma outra muito simples, que é o exercício do espelho. Vai diante do espelho, olha dentro desses olhos lindos que tem dentro de você, que são os seus olhos que te fazem essa conexão com a sua essência. Olha e diz lá, eu te amo do jeitinho que você é. Fala para você, faz diante do espelho, olha que você chega lá e olha, eu te amo do jeitinho que você... E perceba quais são as emoções que você sente. Aí você vai começar a perceber como que está o seu amor por você mesmo. E se você quer melhorar isso, se você continuar fazendo só esse exercício que parece bobo, que parece até muitos que fazem, né, que participam dos meus programas, dos meus cursos, pensam, ai, Wagner, pelo amor de Deus, eu acho muito estranho isso. Mas continua fazendo, percebe o quanto isso vai equilibrando dentro de você as emoções, inclusive a ansiedade.
Por isso que todas essas dicas, que se você entrou agora, depois você ouve a live ali, são dicas práticas que eu dei, dicas físicas que te ajudam bastante, mas essa dica de se amar, ela vale para várias coisas, inclusive para a ansiedade. Porque quando você começa a se amar, você começa a acreditar em si mesmo. E aí, a ansiedade, que uma das bases dela é justamente o medo de algo que você não vai dar conta, já começa a diminuir. Por quê? Porque você acredita, essa sensação de credibilidade em si mesmo vai preenchendo o seu coração, vai preenchendo dentro de você, e aí a calma, a paz vai começar a voltar com mais frequência para o seu dia a dia. Então, eu realmente quero ir finalizando, né, aqui o nosso bate-papo com essas dicas simples, né, que eu já dei aqui, da respiração, a dica do momento presente, para você começar a perceber daquilo que está visitando, que está falando da tua mente, o que é realmente realidade, para você perceber e conversar consigo mesmo, né? Essa é a respiração calma do momento presente, atividades físicas para liberar hormônios. Todas essas dicas são dicas para que você possa se amar um pouquinho mais. Você possa fazer isso, começar a mudar e olhar para você para perceber o que é que está coordenando a sua vida. É uma vida frenética do que eu tenho que fazer, ou você está presente quando você está em casa, você está presente e feliz quando você está no trabalho, você está presente e feliz quando está no trânsito, você está presente e feliz quando você está na sociedade. Essa observação da nossa vida é um bom passo inicial para perceber o quanto eu sou livre e feliz. O quanto a prosperidade, e aqui prosperidade às vezes as pessoas entendem só como prosperidade financeira, mas é muito mais do que isso. Aliás, esse será o meu próximo tema na próxima quarta-feira, porque toda quarta-feira às 18h18 eu vou vir aqui para a gente bater um pouco mais de papo sobre essas coisas que eu trabalho, são dicas de como a gente ter uma vida livre e feliz no trabalho, na família, na sociedade, obviamente partindo se eu vivo isso comigo mesmo, né? Então, como eu posso mudar a minha vida para que todas essas outras coisas, esses outros lugares onde eu vivo e convivo, seja uma expressão da minha liberdade, do amor que eu tenho para mim mesmo. E assim, obviamente, todas as coisas boas que vão acontecer. A prosperidade, ela é justamente isso. É o equilíbrio de todas essas áreas da minha vida. E equilíbrio, eu não estou dizendo escassez. Não, escassez. Vamos equilibrar esse negócio? Não. Que às vezes também o nosso inconsciente diz isso, né? Que é uma das coisas que eu trabalho também, as crenças limitantes que estão nos conduzindo. Quais são as crenças que estão conduzindo o seu dia a dia, né? E isso também faz parte dos bate-papos que a gente vai ter aqui toda quarta-feira agora, às 18h18, né? Para a gente já ir nos ajudando a fazer esse propósito, né? Eu sou uma empresária, como empreendedora amo também todas as outras coisas que eu faço, mas como essência, eu decidi que isso que eu sempre fiz e vivi a minha vida inteira, né? Várias pessoas no meu trabalho, na sociedade onde trabalhei, né? Onde continuo trabalhando, as pessoas perguntam, Vag, eu nunca te vi triste. Toda vez que eu te vejo, você está sorrindo. Você não tem tristeza? Claro que tem, né, gente? Óbvio. Nós somos, enquanto estamos aqui, estamos num caminho, né? Num caminho de equilíbrio. Mas se a gente começa a se amar, se a gente começa a perceber o que as emoções nos trazem, se a gente começa a usar o poder do acreditar, e se a gente começa a viver a prosperidade em mais áreas da nossa vida, a felicidade é algo que se torna mais natural.
porque eu não sou presa até a todas as outras coisas, inclusive a ansiedade, que foi o tema de hoje. Então, gente, por aqui eu vou finalizando o nosso bate-papo, agradecendo a todos que estiveram aqui comigo, gratidão imensa. Continue comigo. Se você ainda não me segue aqui, curta essa live, compartilha com outras pessoas que você de repente perceba que também sofre com ansiedade, compartilha essa live para as pessoas. Vamos comigo entrar nesse movimento de fazer um mundo mais equilibrado e mais feliz, de fazer um mundo mais em paz, de ajudar as pessoas a voltar à sua essência, a voltar a perceber que existe dentro de nós a raiz da felicidade, a raiz da paz, a raiz do amor. Gratidão mais uma vez, brigadão, me segue, continua me seguindo e presença online, ao vivo, até a próxima quarta-feira, às 18h18, aqui pontualmente. Um beijo, gente, tchau, tchau.